Aí está ela. Oi! Boa Boa noite! noite. Como que você tá, mulher? Eu tô ótima, mulher. Graças a Deus, bronzeada, com sol em dias. Eita. Aproveitando a virada do ano, aproveitando os recessos da vida, né? Não é, mulher? Tem que aproveitar, né? Se a gente tá viva, é pra aproveitar. Ai, dia 22 tá chegando para eu aparecer. Eita, eita, que essa internet Vai vai cair, quebrar meu tudo. povo, com o Neiva se revelando aqui, ó, pra todo mundo. Ó, hoje eu entrei em contato com a gráfica que vai imprimir o livro, né, da tipologia. Já mandei colocar a foto minha inteira. Tudo! Ai, como é famosa essa mulher, meu Deus. Daqui a pouco, gente. Lembrando que os 100 primeiros inscritos vão receber o livro impresso e assinado por mim, tá? Qualquer dúvida, pode só chamar a Taninha aqui no WhatsApp. Sim, E me conte, quais maravilhoso. são, quais são as perguntas que a turma levantou hoje? Vamos lá, né, Neiva? É, Tem umas perguntas aqui sobre o Saint-Germain, sobre o Saint-Germain. Sim. O livro de ouro de Uhum. Saint-Germain é uma boa ferramenta de conexão com o divino em relação à cura, transformação, manifestação. O que você entende sobre? Sim, com certeza. Eu tenho aqui, inclusive tem na loja aqui, né? A gente recomenda bastante. Com certeza. Uhum. Tem outra questão envolvendo a chama violeta, né? Perguntam assim: situações desagradáveis podem acontecer após invocarmos a chama violeta? Aí a pessoa dá um exemplo. Por exemplo, encontros kármicos. Pode acontecer, porque assim, quando você invoca a presença do fogo violeta, essa energia é para quê? Essa energia é uma energia de desintegração de negatividade, certo? Então, assim, se especialmente você está procrastinando em resolver uma coisa, né? Você está, como diz o ditado, empurrando com a barriga uma situação que precisa ser resolvida e aquilo vai fermentando negativamente na tua vida, se enganando. Então, quando você invoca o fogo violeta, ele vai puxar essa sombra para fora para que seja curado. Porém, depois de curado e resolvido, você vai conseguir alcançar, né, novos campos de vibração mais elevados. Então, pode acontecer sim. Não é uma regra geral, mas pode acontecer. Sim. Ô, Nevinha, uma coisa que acontece comigo quando eu trabalho com a chama violeta em alguns atendimentos é que às vezes eu saio escaldada. Eu fiz um Hum. atendimento final do ano passado mesmo e, mulher, minha blusa tava molhada, molhada de suor. É porque E assim, cada um tem uma forma de manipular a energia, né? uhum, Então, o suor, nesse caso, já é também uma forma de você manipular a energia ali. Outra pessoa pode sentir uma dor de cabeça, por exemplo. Outra pessoa uhum, pode sentir uma tontura, por exemplo. Outra pessoa pode sentir um enjoo, por exemplo. Outra pessoa pode sentir, não sei, qualquer outro sintoma. Então, depende muito da mediunidade de cada um. Então, uma vez eu fiquei assim incorporada com o pai Joaquim das Cachoeiras. Quando eu abri o olho e voltei da incorporação, tinha uma poça de água nos meus pés. E depois a caixa. ele ficou brincando, ele disse que, eu vim te dar um banho. Então, o velho danado incorporou, deu uma mensagem, conversou tudo. E quando eu acordei da incorporação, parecia de fato que tinham jogado um balde de água em mim. Tinha uma poça nos meus pés. Uhum, uhum. Ô, Nevinha, e quando a gente, enquanto terapeutas, né, que Uhum. estamos trabalhando com essa questão da chama violeta, de que forma essa chama violeta também atua no campo do terapeuta? Tá. Da mesma forma que atuaria em qualquer outra pessoa. Só que, ah, digamos que com o terapeuta, ela atua um pouco mais intensa, né? Por
conta da responsabilidade que aquele terapeuta já traz. Então, em outras palavras, assim, você vai fazer uma faculdade de medicina, por exemplo. Daí você pega ali para princípio, né, para clínica geral. Depois você vai fazer a tua especialização, etc. Ou seja, cada passo que você vai dando, o ensinamento, a exigência vai sendo mais dura, né? Porque, como diz o ditado, né? Como diz o Homem-Aranha, né? Na verdade, o tio do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, quando você assume um compromisso missionário, naturalmente a força vai atuar um pouco mais forte em você para que você esteja ainda mais equilibrada ou equilibrado para lidar com pessoas. Né? E a gente que está lidando com muitas pessoas, a gente que está tratando muitas pessoas, a gente precisa estar o máximo equilibrado possível. Então, é a mesma forma de agir da força, a força vai atuar do mesmo jeito, só que com uma potência maior. Né? Até porque também o campo energético do terapeuta, né, ele já está um pouco mais aberto. Então, naturalmente, ele ancora um pouco mais. Não é que ele seja melhor, né, nem pior que o outro. Isso é o compromisso dele. Né? Então, ele está numa condição ali de médico, né, de enfermeiro. Então, o médico, o enfermeiro tem mais responsabilidade do que um paciente. Né? Recebe mais chamada de atenção espiritual, chamado a ter mais compromisso por conta da responsabilidade que ele tem. Em relação a essas pessoas, né, que trabalham com essa mediunidade de cura, a chama violeta, ela auxilia, por exemplo, nos processos de luto? E para além disso, o que é que você poderia nos trazer aqui, não só para pessoas que são terapeutas, né? Uhum. Mas para pessoas que se deparam com outras pessoas que estão passando por um processo de luto. De que Tá. forma a gente pode auxiliar essas pessoas? Pode ajudar o fogo violeta? Pode, mas vai depender, nesse caso do luto, né? Vai depender muito de como a pessoa está passando por esse luto, né? Se ela está num estado de extremo desequilíbrio, né? De negação, de não aceitação, de revolta, naturalmente ela vai atrair para perto dela algumas presenças, algumas vibrações que vão precisar ser afastadas e aí, né, o fogo violeta vai trabalhar bem eficientemente nisso. Mas se é um luto mais meio que contido, né? A pessoa está mais conformada, mas está vivendo ali o luto dela, daí eu já recomendo, né, ou a chama branca ou a chama rosa. Depende, né, de caso para caso. Certo. Maravilha. Falando nessa questão dos raios, né? Mulher, 10 minutos antes de começar aqui a live, teve uma queda de energia aqui em casa. E Sério? eu já fiquei assim, Meu Miguel, Deus, me ajude. Miguel, venha cá, Miguel. Resolva isso. Fica a tua espada de luz aqui, Miguel. Não deixa essa energia, essa internet cair, não, pelo amor de Deus. Olha, o Chay, o Matias, Sim. ele está perguntando assim: quais os quadros de sintomas aconselhados a utilizar a chama violeta? Os quadros mais comuns. Tá. Os mais comuns dentro do luto ou de qualquer Eu forma? acho que no geral, no geral. No geral, Isso. ah, quando você está em um processo de raiva profundo, quando você está em um processo, né, de indignação, de revolta, quando você também está sentindo culpa, quando você quer matar o outro, né? Quando você, né, especialmente ainda um pouco nesse campo político, fica brigando um com o outro, isso também é muito útil. Então, o fogo violeta, a gente pode também até aplicar ele assim como universal, né? Porque ele serve para limpar todos os teus corpos, né, inferiores. Ele serve para calibrar aquilo dali, para transmutar, ou seja, transformar uma energia negativa em positiva, né, para limpar e para puxar energias
do teu inconsciente, coisas do teu inconsciente para limpar. Então, ele também é considerado uma energia de morte, no bom sentido, né? É uma energia que, se você usa muito o fogo violeta, naturalmente você vai ser lapidado, né? Você vai ser transformado, você vai ter os teus corpos purificados completamente. Mas aí, dentro daquilo que eu falei, você tem que estar ciente de que você vai movimentar uma força que vai trazer toda a sombra que está escondida ali debaixo do tapete para ser limpa e purificada, né? Então, ai meu Deus, eu quero viver bons relacionamentos, eu quero ter relacionamentos felizes, etc, etc. Aí, de repente, você está num relacionamento abusivo, né? Mas aí você não quer sair, você está preso ali naquele ciclo e não quer sair. Aí você começa a fazer o fogo violeta, daqui a pouco a pessoa, né, te dá um chega para lá e termina com você. Ai, meu Deus, eu estava fazendo fogo violeta, de repente ele terminou comigo, eu não queria, não sei o quê. Ó, você foi protegido, você foi, né? É um processo de ajuda para você. Então, não reclame quando, de fato, as coisas começarem a acontecer para o teu bem. Então, o fogo violeta, ele é recomendado para basicamente tudo isso, né? Para todas as desarmonias, inclusive físicas, tá? Tá com algum problema físico ali, uma dor de cabeça, uma diarreia, uma dor no corpo, enfim, também serve, né? Porque a desarmonia física, ela vem da desarmonia astral ali, né? Etérica. Então, ele vai atuar também para ajudar a desintegrar aquela força que está desarmonizando o teu campo. Teve uma pessoa aqui que fez uma pergunta e que me lembrou da nossa última aula da pós-graduação do curso de mediunidade, que Qual? você deu o seu depoimento falando como que você lida com pessoas de outras crenças, né? E aí a pessoa pergunta assim, Vale-me Deus, acabou a luz dela. voltei, que eu acho que eu dei uma caída. Voltou. Eu Pronto. pensei que tinha caído sua luz, menina. Não, jamais. A minha Eu não, já pode estava aqui, cair Miguel, a Miguel. energia da cidade, a minha não cai. Como que faz para trabalhar, por exemplo, com a chama violeta em uma casa de irmãos evangélicos que não creem nessa energia? Você vai fazer isso a nível mental, a nível interno. Você não vai violá-los e agredi-los com a sua crença, né? Você pode fazer isso a nível interno. Visualiza a casa toda com fogo violeta, visualiza todas as pessoas envolvidas no fogo violeta. Você não vai chegar nela, pegar, botar a tua mão na cabeça dela, fogo violeta, que isso é uma agressão, um desrespeito àquele nível de consciência. Não pode fazer isso, né? Então, o que você não pode fazer a nível verbalizado ali, faça a nível coracional, né? Faça a nível do teu coração ali, a nível mental, que vai funcionar da mesma forma. Ô, Nevinha, eu li uma vez que a expressão do raio violeta é a junção do raio azul com o raio rosa. Essa informação procede? Eu nunca vi essa informação assim, mas faz muito sentido também. Sim. Faz muito sentido também, porque, bom, o raio azul, né? O raio da força, o raio do impulso, o raio da abertura de caminhos, inclusive o Miguel tem essa espada, né? Que abre caminhos, que corta o mal, etc. E a energia do amor, né? Que simboliza esse trabalho, esse tratamento, só que de uma forma harmoniosa. Então, é basicamente, né, o que o fogo violeta faz. O fogo violeta trabalha e corta a negatividade com amor, né? Com firmeza, porém com amor. Então, faz sentido sim. Eu só nunca tinha ouvido esse trecho aí, mas faz sentido sim. Aí tem uma outra questão envolvendo os raios, né? Tem uma pessoa que pergunta assim: como amplificar o uso de uma característica específica do raio? E aí ela dá um Como exemplo, né? Aqui estamos com Saint Germain aqui presente, da transmutação.
como amplificar essas características específicas de um raio. Tá. E aí a gente vem para para aquele mesmo ponto que eu bato na tecla, que eu já estou ficando até chata, né? Depende muito da tua conduta, né? Tudo, a base disso, de o quanto de força você vai conseguir ancorar, é a partir da tua conduta, né? Se você tem uma conduta cada vez mais harmoniosa, cada vez mais voltada para o amor, cada vez mais voltada para a verdade, para a seriedade, para o compromisso crístico, né, para entrega ao serviço do bem, naturalmente, qualquer energia que você colocar à sua mão, isso vai potencializar. Isso vai chegar com mais força, né? Então, primeira coisa, olhar para o teu comportamento dentro dessa tríade, né? Amor, humildade e tolerância. Como é que você está nessa tríade? Outra coisa, como é que você está cuidando do teu corpo? Você está cuidando bem do teu corpo? Você está se alimentando bem? Você está se hidratando bem? Porque o teu corpo é a antena captadora dessa força. Se você cuida bem do teu corpo, né, você vai conseguir ancorar mais luz. Então, tem todos esses pontos para serem vistos. Tem uma pergunta aqui que agora diz respeito a algumas questões do portal Vortex Semente das Estrelas, né? Do Sim. PVSE. Será que eu estou apta para responder? Ai, meu Deus, será que a gente vai ter que pedir ajuda aos Ai, meu universitários? Deus. Oh, tem uma pessoa que pergunta assim: a emissão missionária, né, que é uma tecnologia do Semente das Estrelas, Sim. perde muita força se eu fizer em horários aleatórios, de acordo com o meu dia? Não, não perde a força, né? Quando eu digo que o ideal, se possível, você fazer no mesmo horário, né, é porque isso vai gerando um quantum, né, um momentum, né? O que que é um momentum? O que que é um quantum de força? É digamos assim, a repetição de como é que eu vou explicar isso numa linguagem humana? Ah, uma metáfora interessante. Você tem uma banheira para tomar banho, né? Daí você liga ali a torneira, a banheira vai enchendo. Você não deixa ela encher completamente, você enche ali 10 centímetros. Você tomou banho com aqueles 10 centímetros. Ok, você desligou. No outro dia você enche mais 10 centímetros. Vai 20. No outro dia você enche mais 10, 30. Daqui a pouco a banheira enche e transborda. Né? Então, isso serve também a nível energético. Se você faz uma meditação, uma ancoragem, um decreto, uma emissão no mesmo horário sempre, aquilo vai potencializando. E se você faz no mesmo lugar, aquele lugar vai ficando com aquela assinatura energética, né? A ponto de alguém entrar, por exemplo, se você tem o costume de fazer muita meditação com raio rosa em um determinado ponto da casa, na sala X, naquele horário, tenha certeza que essa repetição sua, alguém quando entrar naquela sala vai sentir, nossa, tem um campo de amor aqui dentro, porque você criou um momentum ali, né? Você aumentou consideravelmente aquela energia naquele espaço. Você trouxe o céu para a terra literalmente ali. Então, não é que perda potência, não perde, obviamente, mas que é interessante fazer no mesmo horário, se possível, no mesmo ambiente, é interessante. Também do horário que você traz tem a ver com a disciplina, Nevinha? Também, também. Cumprir horários te leva, inclusive eu tenho aula sobre isso. Isso. Cumprir horários nos leva a ambientes iluminados, né? Porque assim, se você não consegue manter uma disciplina de honrar os teus horários, aqui embaixo, espiritualidade não vai confiar em você, né? Mas eu não quero que vocês entendam esse confiar de uma forma, não confio em você, você não é confiável. Não, estou falando né, de um outro ponto. Mas se você aprende a honrar os teus compromissos na hora, você está demonstrando para a espiritualidade que você é confiável. Então, eu consegui trazer essas mais de 60 ferramentas cumprindo esses horários, né? Honrando horários, tá? Então, se você
recebe um convite. É outra coisa que eu fico louca. Você recebe um convite para ir num determinado lugar. A pessoa diz, esteja aqui 7 horas. Você chega a 8, eu fico muito puto. Desculpa falar, mas eu fico louca. Não. Cara, é 7 horas, não é 8. Né? Então, se você não consegue honrar isso na fisicalidade, então você vai ter problema, né, em receber algumas instruções, tarefas da equipe espiritual. Se você não consegue honrar isso, a espiritualidade diz para você, olha, todo dia, minha filha, meu filho, tal hora, ancore essa força. Ah, mas por quê? Faça isso. Se você não faz, você nem sabe por que eles te pediram, mas você não faz, você vai perder uma grande oportunidade, porque talvez eles estejam pedindo para você fazer aquilo todo dia por X semanas naquela hora, significa que o momento, quando alcançado, iria romper uma determinada barreira e iria trazer para você alguma determinada bênção. Né? Então, cumprir horários, honrar os teus compromissos, honrar os teus horários, leva você a alcançar outras dimensões também. Leva a espiritualidade a confiar em você. E, além de ser um exercício de disciplina, né? Tal hora, gente, é tal hora. Né? Tal hora é tal hora. Né? Não venha, ou, por exemplo, marquei uma live com você, né, Viana? Marquei, tipo, 8h20. Ok. Claro, óbvio, evidente, pode haver um atraso de 5, 10 minutos, ou uma antecipação até, né? Mas marco com você, digamos que a gente marcou um atendimento, eu vou te atender, né? Vou te atender 8 da noite, uma consulta de 1 hora. E daí você não aparece. Você não aparece, dá 8h10, dá 8h15, dá 8h20, nada. De repente, 8h30 você chega, cheguei agora, vamos. Vamos para nossa 1 hora. Não, não vamos para nossa 1 hora, vamos só para meia hora, porque você perdeu meia hora já, né? Eu não vou empurrar o horário para prejudicar outra pessoa, outro paciente à frente, né? Isso vira uma bola de neve, né? Então, isso é um extremo desrespeito. Então, a gente precisa aprender a ter essa harmonia de cumprir os seus horários. Isso vai te levar, sem dúvida, a um estado de confiança maior da espiritualidade com você, para te entregar coisas que você, né, precise e possa abrir mais teus caminhos. Eu sou muito chata nesse sentido. Cumprir horários, compra o horário, pelo amor de Deus, não deixe você aí e vou embora. Ah, eu dou vários gritos também com as pessoas que estão aqui assistindo a live, viu, Nevinha? Minhas irmãs. Tem uma aqui na sala mesmo que ama fazer isso. É pior que a Ah, Beyoncé, ela. eu não deixo. Eu não deixo. Inclusive, se eu marco uma hora também, claro, mais uma vez, a gente tem que entender também que em algumas situações pode ocorrer um imprevisto, né? Pode ocorrer um imprevisto e você não tem controle sobre aquilo. Mas, por exemplo, se você tem que sair, você tem que chegar num lugar às 7 horas da noite, um exemplo, né? E você sabe que naquele horário você pode pegar algum trânsito. Então não deixa para sair em cima da hora, meu filho, minha filha. Saia antes. Se você sabe que você demora para se arrumar, se arrume e comece 3 horas antes. Mas saia no horário. Honre as pessoas que estão te esperando do outro lado, né? Se não, eu deixo você esperando. Se eu combino com você 7 horas e você não aparece, olhe lá se eu te der 10 minutos de tempo. Se não, eu vou embora, eu deixo você lá. E eu deixo você lá e eu não fico com peso na consciência, não. Eu vou. Tá certíssima, tá certíssima. Ô, Deusa, falando nessa questão de horários, e já entrando na próxima pergunta. A minha emissão missionária, Hum, eu sempre faço às 16 horas. hum, Então, às vezes, é um horário que eu estou em trânsito. Às vezes, eu estou dirigindo, por exemplo. Então, uhum, eu já tenho uhum, ela gravada no meu celular, porque aí uhum. dá o horário da minha emissão, eu boto ela para tocar e faço ali junto. E teve uma situação em que eu estava com Loa, que ela é médium, e eu falei a ela, né, que tinha esse compromisso, e ela falou que tudo bem, que eu podia fazer minha oração ali do lado dela. E aí, depois que eu terminei a minha emissão, ela ficou passada, ficou, tipo, chocada, porque ela viu abrir no céu, assim,
entre as nuvens um tubo de luz branca projetado em cima de mim. Ela viu uma pirâmide também, sabe? Ela foi sentindo várias coisas. E depois que eu fiz a emissão, ela sentiu a presença da tia Neiva, do Vale do Uhum, Amanhecer. E ela falou uhum. assim, A mulher, grande, a como é? grande Cleópatra. E ela, mulher, como é que... é, eu não lembro o termozinho que ela... Mas ela fez a referência também das pessoas que são consagradas dentro do Vale do Amanhecer, que tem algumas chamadas também. E aí a pergunta que fizeram aqui é: existe cruzamento entre o Semente das Estrelas e o Vale do Amanhecer? Ah, cruzamento da corrente. Ao que eu entendo, lá no Vale do Amanhecer, tem um termo que eles usam, né, de cruzamento de corrente, quando pedem que o médium que está lá não frequente outros centros de energias, né? Então, se for por esse ponto, não, né? Porque, assim, acho que se eu não me engano, quando a tia Neiva começou a missão dela, há bastante tempo, né? Ela recebeu essa instrução para passar para o corpo mediúnico dela, para que não houvesse esse cruzamento, porque estava havendo o quê? Muito desequilíbrio nos médiuns, né? Então ela pediu isso, tá? Agora, quanto ao pai Seta Branca, que até hoje me acompanha, o pai é mentor meu desde criança também, né? Então, o pai assiste essa corrente, como assiste também o catolicismo, né? Como Francisco de Assis, é, como me assiste. Então, a força, digamos, é a mesma, mas dividida em contextos, em níveis de consciência, né? Você vê, tem o Pai Santa Branca que é o coordenador ali do Vale do Amanhecer. É uma forma de trabalho. Você tem o Pai Santa Branca, que é Francisco de Assis, que é o santo da Igreja Católica, que atuou numa determinada força. Você tem também o Pai Santa Branca, que é um comandante estelar que me assiste e que auxilia os Sementes das Estrelas dentro desse contexto. Então, são só formas, né, de manipular a energia. Sim. Falando dessas tecnologias, né, do Semente das Estrelas, como a emissão missionária, tem aqui uma pergunta sobre as lives e as outras tecnologias que você traz, né? Tanto as gratuitas quanto a com troca. A Uhum. pergunta é se essas tecnologias e se essas lives dos sementes, elas atuam para deixar a nossa aura mais leve. Aí a pessoa diz que sempre se sente melhor do que antes, depois de dias. Com certeza, com certeza. Qualquer tecnologia dessa que eu trouxe vai te auxiliar em vários níveis, né? Por que que existe mais de 60, né? E mais de 40 são gratuitas. O pai, né, quando eu comecei a trazer essas mensagens, quando eu comecei a trazer as canalizações, as tecnologias, tudo, ele pediu que houvesse um equilíbrio entre a materialidade e a espiritualidade, que houvesse um equilíbrio entre a moeda financeira e a doação energética sem troca financeira, né? Então, como a gente está no mundo de dualidade e ainda existe a necessidade da moeda de troca aqui nesse mundo, então ele me autorizou. Eu comecei a trazer algumas ferramentas com troca financeira, inclusive para manter todo essa infraestrutura, né, a nível material mesmo funcionando, como também trazer as tecnologias de forma gratuita para as pessoas que naquele momento no caminho de vida delas, elas não têm como arcar. Então, são mais de 40 gratuitas que vão ajudar muito, né? Da mesma forma que as pagas também ajudam. Porque quem tem condições de fazer a troca financeira, faz e, por sua vez, ajuda a egrégora a nível material e também ajuda, porque
você faz uma troca financeira por uma tecnologia que você pode pagar, você também está, de certa forma, doando uma contribuição para que eu consiga trazer mais tecnologia sem custo para as pessoas que não podem. Então, acaba se tornando um grande equilíbrio de força, né? Na verdade, entre aspas, né, ficou meio desequilibrado, porque são mais de 40 gratuitas e 15, se eu não me engano, que são pagas, né? Mas, enfim, tudo com muito amor e vai servir com certeza. Muitas bênçãos para o PVSE. Uhum. Nevinha, outra pergunta aqui. Como funciona o trabalho das sementes desencarnadas? Tá. Você diz a nível missionário ou geral? Ó, a pessoa não especificou, então o que você sentir aí de responder para a gente já vai estar valendo. Tá. Tratando-se de nível missionário, são socorristas, né? Trabalham com auxiliando almas perdidas nos vales das sombras, as almas que estão sofridas nos vales dos suicidas, nos cemitérios. Trabalham igual aqui, né? Como farol de luz, como guia espiritual para ajudar essas almas a se encontrarem. Agora, em se tratando de semente estelar não desperta, elas estão na condição como qualquer outra pessoa que a gente conhece, né? Sem sintonia, sem conexão e perdida. Ô, Nevinha, você pode comentar para um pouco desse processo do desencarne? Por exemplo, não é na mesma hora que as pessoas, né? Muitas ainda estão presas aqui nessa materialidade. Comenta aqui para a gente um pouco como é que funciona essa questão. Vi, deu um corte bem no início da tua frase. Repete tudo de novo. Eu não consegui Pronto, pegar o começo. vou repetir. Ó. Falando sobre essa questão dos espíritos desencarnados, né? Você Hum. pode comentar para a gente como é que funciona, exemplo? Tem pessoas, a depender do nível de desenvolvimento mediúnico, que elas ainda estão muito presas a essa questão da materialidade. Acredito que tenham almas que, por questão do seu desenvolvimento mediúnico, tem um maior acesso ao seu registro acástico. Você pode comentar para a gente como é que funciona esse processo? Sim, é assim. A gente volta de novo para aquele ponto que eu falei ainda há pouco, da tríade, né? Dos três pilares básicos de amor, humildade, tolerância, cuidado com o seu corpo, cuidado com você de um modo geral. Tanto você estando dentro dessa egrégora de energia, dentro desses pilares de amor, sustentando esses pilares de amor, tanto você vai ter uma facilidade em acessar os seus registros através de clarividência, de sonho, de intuição, como você auxilia o terapeuta, exemplo, eu, a acessar teu campo mais facilmente. Porque quando chega um paciente que ele está em uma vibração mais baixa, né, conectado com coisas mais delicadas, de campos energéticos mais pesados, existe essa dificuldade de conseguir acessar o campo dele, porque ele está todo envolvido em camadas densas, e a gente tem que fazer um cavucar ali, né? Para conseguir captar e entrar no campo dele, porque às vezes as entidades que ele está atraindo para perto dele não querem deixar ele ter acesso, e nem que o terapeuta, o médium, a médium, consiga entregar para ele informações que vão ser chaves a virar para auxiliá-lo no processo de despertar dele. Então, varia muito, né? Então, mas quando você está num processo de busca, de reforma íntima, de trabalho interno, de se melhorar, naturalmente, você tanto vai facilitar esse processo de auto-leitura de registro acástico, como um terapeuta te ajudar.
O pós-vida é sempre a continuidade, né, Nevinha? Sim, Daquilo que a gente vive aqui. sim. Sempre, eu costumo sempre dizer assim na terra como no céu, Uhum, tá? uhum, maravilha. Tem uma pergunta aqui. Neva, trabalhos de magia, proveito próprio, como que algumas celebridades fazem por fama e dinheiro. Quais são as consequências? Bom, Alô, alô. deu uma cortada, só entendi as consequências. Alô? Pronto. Os trabalhos de magia para proveito próprio, como que algumas celebridades fazem por fama e dinheiro. Quais são as consequências? Ixi, nossa senhora. Ele pode ter fama, dinheiro aqui na parte física, mas quando desencarna, ele vai ser escravo da entidade que deu aquilo que ele queria. Hum, Da entidade, óbvio, de vibração baixa, né? Então, se você pede alguma coisa para uma entidade de vibração baixa, ela te dá, tá? Ela consegue manifestar ali. Mas o preço é muito alto, né? Porque você vai ser escravo dela depois, para pagar o que ela te deu, tá? Vale a pena? Bom, aí cada um vai dizer por si, né? uhum. E como que essas pessoas, como que essas almas, elas se separam desse contrato que foi feito com essas Quando entidades, né? elas quitam completamente, né? Porque assim, tudo trazendo para nossa linguagem humana, né, linear que a gente entende, digamos que você pede para uma entidade negativa que ela te dê fama, poder e dinheiro e bons pessoa que você quer ficar, é, enfim. E aí ela te dá. Digamos que isso custou 300, né? Você vai ter que pagar esses 300 para ela depois. Não vai ficar de graça. Uhum, Entende? entendi. Não vai ficar de graça. Então, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Hum. Hum, tem uma outra pergunta aqui. Nevin, como lidar com a situação de uma pessoa próxima quando se aproveita de doença para te manipular e se utilizar daquilo para um erro próprio? Aí a pessoa diz que se posicionou Não, deu uma firmemente. falhada. Nevin, lidar com uma situação de uma pessoa próxima quando ela se aproveita para te manipular e se utilizar daquilo Fogo violeta para em um erro. cima dela. Meditação com fogo violeta. É... Tem uma dúvida aqui da Rita. Eu tenho uma dúvida quanto aos Exus. No Vale do Hum. Amanhecer, eles não são considerados seres de luz. Uhum. Bom, como é que eu vou dizer isso sem violar um código
de diplomacia. Ah, não é que eles sejam das Aí, trevas. aí a prova da diplomata. A minha prova, né? Não é que eles sejam das trevas, eles são cavaleiros, né? Que atuam nas trevas, certo? Só que algumas entidades completamente negativas, quando a missão Vale do Amanhecer começou há muito tempo atrás, eu não recordo, haviam muitas entidades negativas se passando, né, por Exu para confundir e perturbar muitos médiums que já tinham conhecimento ali que o Exu podia fazer alguma coisa errada para ela, alguma coisa assim. Então, para tentar, como é que eu posso dizer, amenizar a coisa, meio que se generalizou ali no meio de todo mundo, né? Mas a própria tia, ela sabia e sabe da função importante do Exu quando ele desce às zonas mais densas para auxiliar pessoas, né? E a gente tem que levar em consideração também que a própria tia era um ser humano, como qualquer outro também, né? E tinha também os seus medos e as suas crenças, né? Claro que no decorrer da grande missão dela, isso foi sendo transcendido, iluminado, né? Harmonizado, mas bem ali no início, quando uma entidade incorporava, né, negativa, já era dado o nome de Exu, porque nas redondezas também haviam muitos centros de religiões assim, afro, né? A Umbanda, o Candomblé, não harmoniosos, né? Porque a gente sabe que existe a Umbanda sagrada, existe o Candomblé sagrado, mas existem algumas doutrinas aí que usam esses nomes sagrados e que fazem magia pesadíssima, né? Magia negra pesada. Então, nesses ambientes haviam os Exus, na verdade, entidades de baixa vibração que se passavam por Exu, por um determinado Exu, e isso gerava uma confusão danada, né? E acabou se generalizando de que Exu é uma entidade ruim. Não, ele é um grande missionário, tá? São grandes missionários que atuam como se fosse o BOP, né? Atuam em ambientes muito densos para auxiliar as pessoas. Claro, o Exu, ele é um espírito que quando na Terra, quando viveu na Terra, ele foi uma pessoa comum. Muitas vezes ele foi um político, muitas vezes ele foi um grande médico, muitas vezes ele foi um grande cientista, e ele se inclinou muito para a materialidade, né? E aí quando desencarnou, sofreu pra caramba, sofreu muito e pediu oportunidade ao Mestre Jesus para trabalhar e reparar os seus deslizes quando na materialidade. Então, da mesma forma que ele tem esse passado kármico dele, né, sendo curado, ele tem também a boa vontade de se melhorar, né? Então a gente não pode condenar esses irmãos, porque alguns desceram a ambientes mais densos e descem a ambientes mais densos para fazer um trabalho mais pesado. Precisam ser muito respeitados. A Cleilma pergunta assim: Exus são personalidades das pessoas? Ah, não necessariamente, tá? Mas cada Exu, Oi. cada falange ali, por exemplo, tem a falange do Tranca-Ruas, tem a falange do Marabô, né? Tem a falange da Pombagira Sete Saias, né? Cada falange tem o seu líder primário, né? Que foi uma determinada pessoa no plano físico da Terra e quando desencarnou, viu que errou e pediu oportunidade para trabalhar no plano espiritual, para ajudar pessoas, etc. E adotou um determinado nome que é uma determinada chave de energia, ok? E aí, muitas outras pessoas, quando desencarnam também, sentem-se com
pesado e querem ajudar espiritualmente sem ter necessariamente que encarnar. Daí elas podem se filiar a algum grupo Exu específico para fazer o trabalho. Por exemplo, existem vários marabôs, existem vários tranca-ruas, existem vários Zé Pilintra, falanges que atuam dentro daquela energia, mas que não são necessariamente aquela pessoa, personalidade primeira ali. São várias pessoas com várias personalidades que se filiam àquela falange, àquele grupo espiritual e trabalham sob a jurisdição do primeiro. Eu não sei se eu estou sendo claro, se está dando para entender. Assim, seria mais ou menos quando o pai João incorpora, ou a mãe Oxum, Isso. Iemanjá. É Uhum. como se tivessem outras pessoas que trabalham ali naquela deles como representantes Exato. daquela. Exatamente. Isso mesmo. O José pergunta assim: mas essas entidades, eles consomem álcool e cigarro? Isso transmuta? Inclusive, eu falei bastante disso em uma aula, se eu não me engano, do curso de mediunidade, eu acho, né? Muitas vezes, a necessidade do cigarro e do álcool não é da entidade, tá? É da pessoa, do médium ali, tá? Especialmente o álcool, tá? Sim. Quando, por exemplo, a defumação, Hum. né? Porque, por exemplo, a gente já presenciou o paizinho chegar para você e pedir o cachimbo. Como é que funciona o processo cristalino dessa energia, Nevinha? Tá. Nesse caso, muitos pretos velhos, né, usam o cachimbinho ali, fazem o fumo ali, né? Dependendo do médium, isso é meio simbólico, né? Não existe o cachimbo com a fumaça mesmo ali, né? É meio simbólico, fisicamente falando, né? Mas na parte etérica é um processo de defumação, né? A diferença é que ele está usando o cachimbo para defumar, né? Por exemplo, como tem alguns caboclos também que acendem um incenso ali e defumam você com incenso, né? Então, tem esse ponto também. Como não dá para generalizar, cada médio é um caso, né? Tem médio que acha que só consegue incorporar se fizer o uso do álcool ou do tabaco. Muitas vezes, a entidade, por mais de luz que ela seja, ela tende a respeitar o médium dentro daquela crença limitante dele, né? Porque é de extrema misericórdia o trabalho da espiritualidade com a gente, né? Eles não vão desrespeitar você de jeito nenhum. É importante. ah, vou contar uma história com o Exu Marabô, meu. Há muito tempo, quando eu meio que brinquei com o Exu Marabô, porque ele não incorporava em mim, ele demorava para incorporar, né? E daí eu briguei com ele, né? Eu briguei com ele. Eu falei, poxa, se eu nunca incorporo em mim, se eu nunca vem falar comigo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E daí ele incorporou em mim. Mas quando ele desincorporou, eu fiquei tão mal. Eu fiquei com mal-estar na boca do estômago, com um enjoo, uma dor de cabeça, um mal-estar. E daí ele veio no meu ouvido e disse, tá vendo? Tá vendo por que eu não venho tanto? Porque isso é pesado por você. Aonde eu ando é muito pesado e o seu corpo é muito fininho. Ele brincou comigo assim. Oh, meu É muito Deus. fininho, entende? Então, eles andam em alguns ambientes muito mais densos, né? E dependendo do médium, com qual classe de energia o médium trabalha, né? Talvez eles não precisem fazer determinados movimentos. Por exemplo,
eu nunca, durante mais especificamente, esses 11 anos de missão sementes, eu nunca, durante um processo de incorporação, eu fiz uso de álcool, de cigarro, tabaco ou de alguma outra substância. Nunca precisou para eu conseguir a conexão, né? Não estou dizendo que eu sou melhor nem pior, mas eu estou querendo dizer que não se generaliza isso, né? Isso é de médium para médium. Na minha vida inteira também, eu nunca fiz consumo de álcool, de nenhuma substância, droga ou alguma medicina da terra. Eu nunca fiz. Não por preconceito, não por julgamento, não, simplesmente nunca aconteceu. Nunca aconteceu, né? Eu nunca senti vontade, nunca aconteceu. Nunca houve nenhuma sincronicidade que levasse, digamos, a me empurrar para isso. Simplesmente não aconteceu, né? Então, existem pessoas que precisam de certas ferramentas da natureza, por exemplo, ainda para conexão. Isso eu falo muito no curso de mediunidade. Isso é de pessoa para pessoa. A gente não pode entrar no método do julgamento de jeito nenhum. Agora, o que eu bato muito na tecla demais é que, e isso eu vou falar com ênfase, se você quer se conectar com a espiritualidade mais elevada, você não pode fazer consumo do álcool e nem de substância grosseira, droga, cocaína, né, outras coisas pesadas. Não dá, porque você vai contaminar o teu ectoplasma. Da mesma forma, se você também fazer um uso exagerado de medicinas da Mãe Terra, ali, né, como a cannabis, como a ayahuasca, o rapé, que são medicinas que ajudam muitas pessoas. Porém, se você faz um uso desequilibrado ou usa isso como bengala, né, para não ter que olhar para as suas sombras mais diretamente, ou usa isso como bengala constantemente para um processo de incorporação, como diz o ditado, entre aspas, o tiro vai sair pela culatra, porque vai desequilibrar tudo, né? Em vez de te ajudar, vai te prejudicar. E eu, inclusive, eu falo isso no curso de mediunidade. Se você come uma maçã, que gostoso. Se você come 2 maçãs, que bom. Se você come 20 maçãs, meu filho, você vai ter um troço, né? Então, cuidado com isso. Para não contaminar o teu ectoplasma, porque você que é médium, você que é terapeuta, você está tratando de pessoas, né? Se você não cuida do teu corpo, o teu corpo biológico, que é a antena captadora dessa energia, você contamina o teu ectoplasma e a tua mediunidade, que é gerada, que é ativa na tua medula óssea, onde se gera teu sangue, onde você acaba contaminando com o uso de alguma substância. Então, você acaba prejudicando a pessoa que você vai atender, passando para ela um ectoplasma, uma energia contaminada, né? Então, isso é uma questão também de autoconsciência e autorresponsabilidade também. Importante você saber disso, as pessoas saberem disso. Que a medicina da Mãe Terra ajuda, de fato, muitas pessoas, mas cuidado com o desequilíbrio. E, em relação ao álcool, não recomendo nenhum terapeuta fazer uso de bebida alcoólica. É isso, gente. Um chamado aí para responsabilidade, viu? Tem uma pessoa perguntando aqui se alimentos também contaminam o ectoplasma. Com certeza. Mas eu falo isso também bastante no curso de mediunidade, tá? Contamina. O açúcar contamina, a lactose também contamina, o glúten também contamina. Deixa eu ver mais. Bom, a gente sabe o que é porcaria, né? A gente sabe. Refrigerante, nem pensar, nem pensar, né? Por conta do açúcar, né? Então, tudo que você sabe, que a gente sabe que faz mal, que o teu corpo anuncia, grita, esperneia que faz mal, isso prejudica o teu sangue e, consequentemente, contamina o teu ectoplasma, né? E as pessoas que vão ser tratadas com você, pelo amor de Deus, coitado, né?
você acaba transferindo isso para a pessoa. Capaz de, por exemplo, imagina, você vai para uma festa, nada contra a festa também, né? Você vai para uma festa tal, e de repente você bebe bastante lá. No outro dia você tem um paciente de manhã para atender. Você vai fazer reiki nele. Pelo amor de Deus, você vai embebedar a pessoa, né? Você vai embebedar a pessoa vai sair de ressaca da tua maca. Então, tem que ter essa responsabilidade, né? E tá, Neva, poxa, pisei na bola, eu sou terapeuta e eu acabei fazendo esses consumos, tal. O que eu faço agora? Eu não recomendo que você atenda por pelo menos 90 dias, né? Porque esse é o prazo mínimo para o teu corpo se calibrar de novo, para eliminar toda a substância. 90 dias no mínimo, tá? E dependendo da substância. Responsabilidade, gente. O trabalho que a gente faz não é brincadeira. A gente está lidando com pessoas. E não é só pessoas ali encarnadas na sua frente. A gente está lidando também com talvez um monte de obsessor que está do lado dela ali, né? Que geralmente ela nunca chega sozinha. Ela chega com um monte de gente ali. E aí, de repente, você acaba contaminando ela e acaba fermentando ainda mais aquela obsessão naquela pessoa. E chegar do outro lado, você acha que você não vai ser cobrado? Você vai ser colocado numa cadeirinha para você olhar tudo que você fez. Inclusive, gente, no site Tecnologia das Estrelas tem uma tecnologia que é para auxiliar na cura de vícios, tá? E Sim. muito boa, sim, muito boa. Eu sou uma pessoa que utilizou dessa tecnologia, não que eu fosse viciada, mas eu tinha os meus hábitos que, através do curso de mediunidade, né, foi me chamado a atenção e eu assumi essa responsabilidade enquanto uma missionária terapeuta, enquanto uma missionária que está cuidando do campo energético de pessoas encarnadas e desencarnadas. Então, eu não deixei de sair, eu continuo saindo com meus amigos, eu amo dançar, eu amo ir para festinha, mas tem Maravilhoso. que fazer tudo isso sem consumir essas substâncias. Tem Sim. como a gente ser feliz, né? Então, eu assumi essa responsabilidade para mim e foi muito gostosa, assim, experienciar. Eu fiz ela durante uma semana no mesmo horário e eu achei que eu ia ter algumas dificuldades, né, para deixar alguns hábitos, mas não. Uhum. Recomendo também, gente. Ela auxilia Senti bastante a mesmo. presença Auxilia do raio bastante. azul bem forte, assim, auxiliando nesse. Ai, que orgulho de você. Uhum. Nevinha, Dora! Ah, que fofa. Daqui a pouco você tá aqui, hein, mulher? Ô, Deusa, falando ainda sobre essa questão das falanges. Enquanto eu estava tomando banho para vir para cá, me veio uma pergunta assim. E hoje lá no grupo dos formados em Reiki Xamã, os hereis estavam assim, ó, hoje muito no Uhum, campo. Matias bem uhum, sabe, né? Passou a aham. noite toda com. E aí eu queria saber de você, Nevinha, como é que funciona o desenvolvimento espiritual dessas entidades que a gente tem como hereis? Tá, eles são assistidos pelos caboclos, pelos pretos velhos, né? E são tratados como uma criança comum da Terra, né? Passam por estudos, estudam, se desenvolvem, aprendem, têm também os seus mentores, igual as crianças da Terra, né? O processo é basicamente o mesmo, assim. Existe essa coisa dos hereis subirem de nível? Como é que eles deixam de ser hereis? Como é Tá, que eles são são fases, tá? Às vezes o espírito, ele precisa de um tempo naquela, digamos, personalidade ali, né? E depois que ele cumpre aquela missão, aquele aprendizado ali, naquele contexto, naquela personalidade, daquele tamaninho ali, né? Ele entra em uma câmara e ele começa um,
um novo desenvolvimento ali etérico, né? Plasmando um novo campo, plasmando um novo corpo, uma nova aparência para uma nova experiência. Isso em se tratando de parte espiritual da coisa, de plano etérico, né? Entendi. Deusa, vamos para mais 3 perguntas e terminamos por hoje. Para a gente finalizar aqui, pessoas que trabalham na rua, aí a pessoa dá o exemplo daqueles que a gente tem como camelôs, e tem vícios em drogas, né, em substâncias. Somos afetados quando compramos algo com essas pessoas? De certa forma, sim. Também. Certo. Porque da mesma forma que você contamina alguém na tua terapia, se você está fazendo uma comida, né, e você não está bem, a comida desanda, é ou não é assim? Tenta fazer um bolo no dia que você está de mau humor, para ver o que acontece. Não vai prestar. Com certeza. Tudo é energia. Deus, mais 2 perguntas. Penúltima pergunta. Isso, Vamos penúltima lá. pergunta. Vamos poder voltar de forma definitiva para o nosso lar e estrela de origem? Somente quando ajustarmos completamente as nossas pendências energéticas kármicas. Não é que ninguém vai obrigar a gente a ficar aqui. Nós simplesmente não vamos querer voltar enquanto a gente não resolver. Sabe por quê? Porque a gente não é veaco. A gente paga as nossas contas. É sobre isso. Todo mundo honrando aqui as contas. E nossa última pergunta, eu queria, na verdade, que você falasse aqui para as pessoas que estão te ouvindo e que estão em seus processos de despertar, em seus processos de cura, enfim, seus processos de vida na Terra. Como que você deve passar essa mensagem para essas pessoas aqui agora? O que é que vem do seu coração para essas pessoas? Um pouco do que eu senti de Jesus na última live de sexta, que me emocionei bastante. Depois eu fiquei com vergonha, meu Deus, que vexame que eu dei ao vivo. Gente, tudo aqui é passageiro, né? Por mais que vocês estejam vivendo em alguma situação delicada, seja de nível de relacionamento afetivo, seja na sua família, seja questão financeira, seja questão de saúde física, saúde psicológica, seja de se sentir perdido, não saber para onde vai, tudo é passageiro. Você está aqui na Terra por um breve momento cósmico. Então, começa a ver essa experiência que você está tendo de uma forma mais leve. Começa a levar um pouco no bom humor as coisas ruins que acontecem com você, né? Leva com alegria os tropeções que a vida te dá. Leva com alegria as oportunidades de você se entender e entender o outro. E colocando dentro do teu coração, dentro da tua mente, que todo mundo está aqui no mesmo barco, né? Todo mundo está passando pelos mesmos perrengues. Então, um cara que passa por você, buzina, te xinga. O cara, você não sabe que ele saiu de casa, talvez ele esteja desesperado porque ele não conseguiu o dinheiro para pagar o aluguel e vai ser colocado para fora de casa. O porteiro do teu prédio que
Você dá bom dia e ele olha com cara feia para você. Talvez ele esteja ali com uma baita dor de cabeça, né? Talvez ele esteja ali sendo obrigado a estar ali porque ele precisa alimentar a família dele e ele não tem outro jeito e ele está ali com dor, né? É... Enfim, todo mundo está passando por alguma coisa em algum momento. Todo mundo está aqui tentando se ajustar. Então, a gente erra, o outro erra. A gente cai, o outro também cai. A gente é feliz no momento, o outro também é feliz no momento. Então, quando você começa a tentar levar, pelo menos, a vida com mais leveza, quando você tem vergonha na cara, acorda e arruma a tua cama, né? Quando você tem vergonha na cara e respeita o outro que está te esperando, que disse que era 9 da manhã, você chegou 10, quando você respeita o outro, quando você começa a entender que a tua vida vai ser melhor e vai ser mais leve, quando você começar a olhar tudo com mais leveza, quando você começar a respeitar o outro do jeito que o outro é, quando você começar a amar o outro do jeito que Jesus amou os romanos, que todo mundo queria que ele arrancasse a cabeça, que ele fizesse uma magia e todo mundo explodisse, mas não, ele amou, ele curou. Quando você aprender a respeitar o outro, porque vota no Bolsonaro, porque vota no Lula, quando você aprender a respeitar as diferenças, né, diplomaticamente, você vai se sentir mais leve e aí você vai estar começando a ficar pronto para voltar para casa. Ai, como você é perfeitinha! Ai, sua fofa. Ai, Deus, gratidão, gratidão pelas suas palavras, gratidão por Amei, compartilhar. amei, amei, amei. E a gente marca uma nova para mais perguntas. Se você quiser, depois eu te chamo aqui, a gente alinha para uma próxima, tá? Agradeço imensamente a oportunidade de todo mundo aqui, todo o carinho. Reforço que dia 22, lançamento do curso de tipologia, e os 100 primeiros vão receber o livro assinado. Então, quem ainda não tá, quem não se inscreveu, quem sente o chamado, tá aqui o WhatsApp, é só chamar a Taninha. Da mesma forma, o curso de mediunidade, da mesma forma, atendimento comigo. E também, lembrando que a Viana também é terapeuta, ela trabalha com cristais, ela trabalha com cromoterapia, ela trabalha com tudo que é IA. Qualquer coisa, chama ela também. Pode me chamar. Um beijo! Beijo. Amo vocês! Juízo nessas cabeças, hein? Vocês. Até daqui a pouco. Beijo.